O tema de hoje à noite é Jesus, autor de caminho para frutificar. Sabemos que Jesus, ele é o melhor autor de caminho para frutificar. Não existe outro caminho. Muitas pessoas falam que muitos caminhos levam a Deus, mas não é verdade. Só existe o caminho. O caminho é Jesus. Ele é o verdadeiro caminho para você frutificar, para você viver uma vida mesmo abençoada pelo Senhor. Então, Ele é o verdadeiro autor de caminhos. Então, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Em João 14:6, fala sobre Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai desfrutar do melhor de Deus nessa vida se não for através de Jesus. Então eu te convido agora para você fazer uma linda viagem com o nosso Mestre Jesus, o autor da sua vida, da sua história, que quer cuidar bem de você, para que você tenha uma vida muito frutífera e abençoada, que você possa desfrutar e do melhor dessa terra, conforme o Senhor determinou em sua palavra. E uma das coisas que nós podemos ver, que mesmo a meio a tantas coisas, gente, mas a palavra de Deus, ela é imutável. Nós podemos ver um exemplo mesmo agora, né? Que nós, nessa área mesmo da nossa vida, nós podemos fazer uma analogia, um exemplo mesmo. Você pode observar, né, que quando a pessoa vai, de repente, no mercado, numa quitanda, em algum lugar, e ela compra ali aquele mamão delicioso. Não sei se você gosta de mamão como eu gosto, né? E compra aquele mamão delicioso, e ali, né, misturado com algumas frutas, de repente o que acontece? Aquele mamão ali vai ser machucado, muitas vezes apertado, né, pelas outras frutas e coisas, e esmurrado mesmo, né? Mas o que acontece? O que está dentro dele não muda. Mesmo que esteja a fruta toda machucada, mas o que está dentro dele não vai mudar a semente do mamão, né? A qualidade da semente. Então, na nossa vida como filho de Deus, de repente você está vivendo em dias tão difíceis, né? No qual você também está sendo machucado, esmurrado, está sofrendo, não é, crises, adversidades, dificuldades, mas não vai mudar a qualidade de você ser filho de Deus. Mesmo que você esteja passando por tantas coisas, mas não vai mudar, principalmente a qualidade da semente, que você é filho de Deus, filho do Altíssimo, e você precisa confiar no Senhor, mesmo que você esteja aí agora, nesse momento, um momento às vezes até difícil, né? Um momento que você olha para as tempestades, para as dificuldades, e você começa a dizer: Senhor, me ajude, Senhor, me ajude. E o autor de caminho, Jesus, está pronto a te ajudar, a você superar todas as coisas da sua vida, mesmo em momentos de crise. É tempo que nós temos que nos posicionar, né? Em tempo de crise, em tempo de adversidade, não é hora de você desistir, é hora de você colocar em posição, né? Mesmo diante de ataques, de guerra, de tantas coisas, não é momento de você desistir, não é momento de você parar, é momento de você dizer: Senhor, Tu estás comigo e minha é a vitória. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar. Eu tenho certeza que Deus está comigo, e eu sei a qualidade da semente que eu carrego na minha vida. Eu sou uma pessoa frutífera, eu sou uma pessoa abençoada, e eu não vou desistir de forma alguma. Nada vai conseguir me desanimar. Uma das coisas que nós precisamos, gente, é buscarmos a Deus. Você precisa buscar a Deus. Esse é o momento que você precisa se posicionar.
Porque independente de tudo, uma das coisas que nós temos, gente, é que estarmos realmente preparados, não é? Não adianta, tem pessoas que, devido a elas não estarem preparadas, elas desanimam, mas é hora de você se colocar em posição e dizer: nada vai conseguir me destruir, me parar, porque eu estou firmada em Deus, eu sei a semente que eu carrego e eu vou buscar a Deus. Conforme Mateus fala, né, que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, e todas as coisas os serão acrescentadas. Então é momento de você buscar a Deus, se colocar em oração, firmar os teus passos e saber que nós, mesmo sendo vasos de barro, mas a presença de Deus está em nós e nós não vamos parar de forma alguma. Você precisa se alegrar agora e dizer: Senhor, eu sei a semente que eu carrego e eu não vou desistir, eu não vou desanimar, porque Deus está comigo. É um tempo de guerra, mas você não pode permitir que o inferno venha te parar. Não permita que o inferno venha parar você. Em meio a tantas coisas, você precisa dizer: eu sei que o Senhor está comigo e eu tenho certeza que Deus não vai de forma alguma esquecer dos seus filhos. E em Romanos 8:37 diz que em todas essas coisas, porém, somos mais o quê? Que vencedores. Você que é vencedor agora, você coloca aí no nosso chat: pastor, mesmo em meio a todas essas coisas, eu sei que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, e as circunstâncias vão embora. Eu não vou desanimar, eu vou realmente dizer: Senhor, em todas essas coisas, pode ser qualquer coisa que você esteja passando. Às vezes são momentos de tempestade, que as águas tentaram realmente afogar você. Mas Deus te diz que você precisa andar sobre as águas. Às vezes é um milagre que você precisa e Deus está dizendo para você: eu estou aqui para realizar o teu milagre. Então acredite no Senhor, confie nele e tenha certeza da semente que você carrega, que é uma semente vitoriosa. Não é uma semente que você desanima, mas você diz em todas essas coisas: Senhor, eu sou, diga eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu vou me animar, eu não vou parar, mas eu sei a semente que eu carrego em minha vida. Em Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu sei que o autor de caminho, Jesus, ele traçou um caminho maravilhoso para a nossa vida, mas nós precisamos entender também que nós precisamos frutificar, sabermos a semente que nós carregamos e frutificarmos essa semente, uma semente cada dia de maior qualidade, porque se a semente é de qualidade, vai dar frutos também de qualidade. Então o Senhor diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então nós precisamos realmente termos essa semente de qualidade, plantarmos semente de qualidade, para que você possa realmente desfrutar dessas sementes prósperas para a nossa vida. E nós precisamos entender que nós vamos romper um maior momento, mesmo que você esteja vivendo agora um momento difícil, um momento de crise, mas nós vamos romper o maior momento da nossa história. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos marcar a nossa geração, vamos marcar a nossa família, porque nós sabemos de quem nós realmente cremos, que é o Senhor forte e poderoso, poderoso na guerra, poderoso na batalha, e Ele não perde para ninguém. Principalmente o nosso Deus não perde para Satanás, não perde para o inferno. Então nós precisamos nos posicionar e sabermos dizer: Senhor, eu me coloco na posição
de uma mulher, de um homem, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos espirituais e não somos seres naturais. Então, quando você coloca, Senhor, eu sou uma pessoa espiritual, eu não vou ser movida de forma alguma pelas circunstâncias, de forma alguma, mas eu sou um ser espiritual e eu tenho sementes também que vão romper. A nossa semente precisa romper em fé. Acreditar dizendo, Senhor, eu vou romper diante de qualquer dia difícil ou que seja um dia mau que você esteja vivendo agora. Você precisa romper em fé, em nome do Senhor Jesus. Somos homens e mulheres cheios da presença do Senhor, porque o Senhor nos disse: aquele que realmente faz aliança com Deus, ele passa a ser filho do Todo-Poderoso, um filho de Deus, a saber os que creem no seu nome. E nós cremos nesse nome, esse nome mais lindo, nome mais santo, nome mais puro, nome mais poderoso, que é o nome de Jesus, o nosso mestre. E como homens e mulheres espirituais, nós sabemos que em Jó 14, no versículo 7 e 9, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda o que será? Ela renovará e cessarão os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, o que brotará. Diga aleluia, glória a Deus, porque a esperança para a árvore, pois que mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus frutos. Deus diz que ao cheiro das águas você vai brotar. Então, ao cheiro das águas, você vai fluir fortemente essas sementes e elas darão grandes frutos para a sua vida, para a sua família. Há esperança para você. Deus está dizendo, comece agora a sentir ao cheiro das águas, você brotando, você frutificando, as suas sementes sendo sementes de qualidades, frutíferas, sementes que mudarão geração. Muitas pessoas, elas vão desfrutar daquilo que você carrega, da semente que você carrega. Por quê? Porque ao cheiro das águas você brotará e dará ramos realmente poderosos, ramos firmados no Senhor e nas suas promessas, plantados realmente em Deus. Você vai dar grandes frutos mudarão realmente, até mesmo diante de qualquer momento que você esteja passando agora, conforme nós falamos sobre aquele fruto, né? O fruto da semente de um mamão, se realmente mesmo eles tendo machucado, mas será impossível roubar dele a semente que ele carrega. Será impossível também roubar de você a semente que você carrega. É impossível. Então, agora se anime e diga, Senhor, ao cheiro das águas, eu vou brotar, Senhor. Minha semente, minha árvore será uma árvore frondosa, uma árvore cheia de muitos frutos. Por quê? Porque há promessas para o Filho do Senhor. Então o inimigo, as circunstâncias, o dia mau, a adversidade não vai interromper a semente que você carrega, que eu carrego no nosso coração, no nosso interior, que é o nosso Deus. São parábolas até mesmo que Jesus falou tanto sobre o valor da semente, como é importante este valor da semente, que Jesus até mesmo uma das coisas que ele muito falou sobre como realmente desfrutarmos, né, de sementes de qualidade. E ele falou até mesmo na palavra em Mateus 13.
sobre esse tipo de semente, uma semente tão poderosa, né, que Jesus, ele nos mostrou que existe qualidades de sementes, mas que existe também qualidades de solo. E uma das coisas que nós precisamos entender, que mesmo Jesus, sendo autor de caminhos, as sementes que nós carregamos para a nossa vida, para mudar a nossa história e mudar a nossa geração. Existe também tipos de solo, mas também existe tipos de semente. Em Mateus 13, a partir do versículo 1, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou e assentou-se ali naquele barco na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu aonde? À beira do caminho. Então aqui está um tipo realmente de semente que caiu à beira do caminho, um solo, né? Mas era à beira do caminho, e vindo as árvores, e o que foi que aconteceu? Comeram aquela semente. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu o que? Visto que não havia profundidade ali na terra, saindo, porém, o sol, queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Mas existiu uma semente, realmente que caiu no solo, realmente próspero e abençoado. Outra, enfim, caiu em boa terra, e o seu fruto, o que aconteceu? Ele frutificou a 100 e a 70, a 60 e a 30, o que? Por 1. Então aqui nós podemos ver qualidades de sementes, mas também qualidade de solo. E uma das coisas que nós aprendemos hoje é quando você planta uma semente no solo abençoado, essa semente, ela frutifica, ela multiplica, ela cresce. Então nós precisamos entender que quando a sua semente é de qualidade, haverá uma grande, realmente, multiplicação sobrenatural. E nós podemos ver que esta qualidade até mesmo de semente, e quando Jesus, ele sempre falava, né? Quando Jesus falava, a maneira de Jesus falar descia a cada nível de pessoa. Ele falava de semente para semeadores, ele falava de pesca para pescadores, pescar homens. Então Jesus, ele sempre descia na linguagem da pessoa para falar com a pessoa. E hoje Jesus fala com você a respeito de sementes. Você é aquela pessoa que deve ser e ter no seu coração e plantar sementes de qualidade para que você possa desfrutar realmente conforme o Senhor nos mostra em sua palavra, nos mostrando tão forte que diz assim: outra enfim caiu em boa terra, que você realmente possa plantar a sua semente em boa terra, para que possa multiplicar, para que possa realmente desfrutar das grandes promessas de Deus, porque Deus, ele promete em sua palavra. Jesus, ele falando nessa linguagem, é para chamar a nossa atenção, que nós devemos sermos pessoas e carregarmos sementes que realmente frutificarão, que mudarão a nossa história, que mudarão o nosso destino. Então, uma das coisas que nós aprendemos hoje é sobre a qualidade. E eu lembro, né, uma vez mesmo na nossa vida, falando sobre sementes de qualidade, uma das sementes que mudou a nossa história, nós lembrando hoje sobre uma semente que nós plantamos, tanto eu como o pastor, né?
um grande sacrifício que nós fizemos na obra de Deus. Plantamos uma semente e trabalhamos o mês todo. Já pensou? Por isso que a Bíblia fala, aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. E nós plantamos uma semente de grande qualidade no reino de Deus. Nós passamos, inclusive, o mês todo trabalhando fortemente, né? Um momento assim que era um momento de crise para a gente, de muita dificuldade financeira. Nós não tínhamos móveis dentro de casa, armário, era pleno final, estava se aproximando o final de ano, como nós estamos agora. E nós entramos num propósito mesmo de semear, de entregar nossa semente de qualidade no reino de Deus, na obra de Deus. E nós começamos a plantar em meio a crise, em meio à dificuldade, como de repente você está passando agora, vivendo agora. E nós começamos, gente, tudo que a gente pegava, nós estávamos trabalhando ali em produtos de venda, de produtos naturais, e tudo que a gente pegava, a gente colocava em um envelope. A gente realmente decidiu, a dizer assim, Senhor, ou é ou não é agora, mas em Deus não existe não é. Nós começamos a colocar tudo que a gente trabalhava e ganhava dentro daquele envelope ali, e começamos a juntar uma oferta missionária para mudança mesmo, e ali implantando o mês todo, gente, imagina. E naquele dia que foi para a gente entregar aquela oferta missionária mesmo, no reino de Deus, na obra de Deus, tanto eu como o pastor, nós olhávamos os sapatos dos nossos filhos furados. A gente não tinha quase imóveis nenhum, era tudo muito velho. Imagina, como se fosse hoje 10 mil reais. Você acha que dava para alguma coisa? 10 mil reais para quem estava vivendo uma crise enorme, porque é em tempo de crise que nós devemos plantar. E naquele momento nós plantamos, naquele momento de crise e muito difícil, e uma das coisas que a gente não tinha era nem um portão para a nossa casa, quando nós morávamos aqui de lado, e a gente pedia a Deus, realmente clamando a Deus uma resposta, clamando a Deus uma mudança, e nós entregamos a Deus aquela semente para Deus. E aquela semente com muita qualidade, porque era tudo para a gente, não era o que sobrava, gente. Porque tem pessoas que, de repente, até mesmo vão a uma pizzaria, ou compram o que elas querem e tudo mais, e o que sobra, elas dizem, aqui está uma oferta para a casa de Deus, o que sobrou. Deus não quer o que sobra, Deus quer realmente aquilo que você diz, Senhor, vai mudar a minha vida, em tempo de escassez, em tempo de crise, e que você diz, eu vou plantar o melhor na casa do meu Deus, na casa do meu Pai. Então nós plantamos ali aquela oferta missionária, e graças a Deus, gente, uma oferta de 10 mil reais, e que a gente pedia a Deus uma mudança, que pelo menos a gente comprasse um portão para a nossa casa, porque não tinha. Nós morávamos aqui nesse prédio mesmo, mas não tinha portão, era tudo quebrado, não tinha essa mudança que você está vendo hoje aqui, que é no templo, na igreja. E nós pedimos a Deus, mas primeiro nós plantamos aquela semente de qualidade que estava doendo no nosso coração. E nós plantamos, mas foi aonde Deus fez a grande mudança para a nossa vida, que hoje nós não colocamos até um portão. Passaram anos, porque tem pessoas que de repente elas querem plantar hoje e já começa, às vezes até murmurando, reclamando. Elas não têm paciência. Por quê? Porque você veja mesmo que hoje a qualidade de pessoas, e até mesmo nós somos acostumadas
no mundo natural a plantar imediatamente. Somos imediatistas, querendo colher logo. Pessoas que não têm experiência e estarem plantando no roçado, que chega lá, já encontra a semente no mercado, não querem plantar feijão, já querem encontrar os pacotes de feijão, tudo pronto. É a geração fast food mesmo, é a geração self-service, que já quer tudo prontinho lá na hora e não tem paciência de esperar. Por isso, às vezes, começa murmurando, reclamando da semente que você plantou. Mas hoje Deus está chamando a tua atenção. A semente que você carrega, a semente que você planta, você tem que ter paciência. E foi o que aconteceu com a gente. Nós plantamos em tempo de crise, quando os nossos filhos não tinham sapato, estava tudo ali, né? Um sapato furado, né? Então, isso não é sapato. O pastor também tinha um grande buraco no seu sapato. A gente não tinha armário, as coisas estavam faltando. E nós resolvemos plantar 10 mil reais para a gente, 10 mil reais era muito, muito, muito mesmo. Era o salário do nosso mês, todinho. Nós não esperamos o que sobrava, mas nós plantamos em tempo de crise. Jesus, que é o autor do nosso caminho, Ele quer que você venha viver uma vida muito frutífera, uma vida muito abençoada. E nós, realmente, conforme obedecemos ao Senhor, não plantamos ali, não lançamos ali a semente à beira do caminho. Nós não lançamos a semente no solo rochoso. Nós não plantamos a semente no meio dos espinhos, mas nós plantamos na melhor terra, que é a casa de Deus. E conforme o Senhor até promete que Ele dará o fruto, aquele que cai em uma boa terra, vai vir 100 ou 60 ou até mesmo 30 por 1. E hoje o resultado que nós carregamos é tudo que você está vendo hoje aqui no nosso templo. Nós esvaziamos de nós mesmos e decidimos plantar a semente. E Deus não deu apenas uma reforma de um prédio. Você vê hoje o prédio todo lindo assim. Tudo isso foi por causa de uma semente que nós plantamos na casa de Deus, no reino de Deus. Então, hoje, até mesmo quando estava tudo, né, mais ou menos pronto, nós decidimos entregar tudo ainda para a obra de Deus, para o reino de Deus. E desocupamos e fomos pagar aluguel. Não é tudo isso para sacrificar, implantar no reino de Deus e na obra de Deus. E hoje, graças a Deus, Deus nos deu um apartamento para a gente morar. Nós temos espaço. Tudo isso por causa de uma semente. Então, a semente que você carrega não deve ser qualquer semente. Eu falei sobre o exemplo do mamão. De repente, às vezes a pessoa está sendo esmurrada, está sendo machucada, mas a semente que você carrega, se é de qualidade, fará a diferença. Então, mesmo em tempo de crise, não é tempo de você parar. Pastora, a senhora está falando de dinheiro, só de dinheiro? Não, gente. Eu falo em dinheiro, mas falo também em outras coisas também. Amém? A sua vida, por exemplo, no altar de Deus. Deus fala sobre o poder da semente, de você realmente frutificar no reino de Deus. Tudo isso, gente, são sementes que nós devemos carregar. Conforme João 15,16. Uma semente que você tem que carregar no seu coração. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi e vos nomeei para que vás e des fruto, e o teu fruto permaneça, com a finalidade. Tudo que você pedir, o Senhor vai te dar. Amém? Então essa também é uma qualidade de semente que você carrega. Não é só dinheiro, gente, mas é a sua vida, é a sua entrega. Por quê? Porque antes nós tínhamos que, na antiga aliança mesmo, o homem tinha que sacrificar. Hoje você é o sacrifício. Hoje eu sou o sacrifício. O sacrifício sou eu. Deus não quer apenas um sacrifício de coisas, porque nós sabemos que nós
sacrificamos dinheiro, mas também sacrificamos coisas materiais, mas sacrificamos coisas espirituais da nossa vida, a nossa entrega, a nossa busca a Deus, o nosso trabalho, o seu trabalho na célula, você ganhando almas, você cuidando bem delas. Isso é também um sacrifício, é um sacrifício também. Mas nós temos que fazer com qualidade, não é de qualquer coisa, não vamos fazer de qualquer modo para Deus, nós não vamos fazer de qualquer jeito. Êxodo 23, 25 diz: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o teu pão, a tua água, e tirará as enfermidades. Muitas pessoas querem servir a Deus do seu modo. Não, você precisa servir a Deus ao modo dEle, a palavra dEle, a maneira que Ele nos chama a atenção, a maneira que Ele nos escolheu, e Ele nos escolheu para sermos frutíferos, sermos abençoados, e realmente realizarmos o plano e propósito do Senhor para a nossa vida. Existe algo que nós carregamos, principalmente porque nós carregamos a semente de Deus em nós. E algo que Deus promete. Somente nós não devemos dar apenas passo de qualquer forma, mas nós temos que dar passos de fé na construção do seu milagre. Passos de fé. Meu irmão, minha irmã, dê passos de fé, passos de fé, passos de fé para a construção do seu milagre. Você precisa de um milagre agora? Então comece a dar passos de fé, comece a dizer: Senhor, a semente que eu carrego no meu coração, conforme eu tenho recebido a palavra, não é qualquer semente que eu carrego, é a semente que está no coração de Deus. Então eu serei essa pessoa. O sacrifício sou eu, Senhor. O sacrifício é você no altar. Você lembra de Abraão? Nós podemos olhar a vida de Abraão e às vezes você diz: Senhor, realmente, porque Abraão, ele estava um homem já velho ali, e até tem pessoas que acham o maior sacrifício de Abraão, pastora, foi ter um filho, foi o grande passo de fé, ele ter fé para realmente ter um filho, mas não foi. O grande sacrifício, passos de fé de Abraão para ter o milagre, foi quando Deus pediu ali a entrega do seu filho. E o que foi que Abraão fez? Ele decidiu entregar o filho para Deus. Então, o passo de fé para acontecer um milagre na vida de Abraão não foi apenas ter o filho, principalmente o filho, mas foi a entrega do filho no altar de Deus. Então, da mesma forma, é você. O sacrifício é você. Diga aí onde você está no nosso chat: pastor, o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Eu vou fazer a minha entrega nessa noite da minha vida. Não apenas as finanças, o seu dízimo, a sua oferta, mas a sua vida no altar de Deus, servindo na obra de Deus, servindo no ministério local, sendo aquela pessoa que está sempre: olha, Deus, conta comigo. Senhor, conta com o meu trabalho, conta com a minha busca, com a minha entrega, o seu tempo com Deus, seu TSD, o seu tempo em leitura bíblica, se dedicando em Deus, a sua palavra, e não apenas com palavras, mas também com atitudes, ganhando almas. Quantas pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus? E Deus vem, toca no seu coração e diz: minha filha, fala essa palavra para essa pessoa. Vai falar do meu amor para ela. Ei, você que está escutando Deus falando com você, você precisa parar tudo e fazer o que Deus te manda fazer, cumprir o grande propósito. Existe algo que Deus já te deu e que vai liberar algo que Deus te prometeu. Ei, existe algo que Deus te deu que vai liberar algo que Deus te prometeu. Então agora, o que é que tem? O que é que você tem? Existe algo que Deus te deu. O que Deus te deu, meu irmão, minha irmã? Então quando você liberar, vai acontecer o teu milagre, para a construção do teu milagre. É algo que Deus te deu, que precisa ser liberado, que precisa ser entregue no altar de Deus. Quando você entregar algo que Deus te deu, Deus vai liberar o que você precisa.
precisa. Deus vai liberar um milagre. Nós precisamos, tanto o pastor como eu, precisamos entregar algo que Deus nos deu para liberar o grande milagre que nós precisamos. E hoje não é simplesmente algo que um dia nós entregamos no altar de Deus para não ver a resposta. Hoje você vem para cá, se você vê como nós vivíamos antes de nós entregarmos para Deus o nosso sacrifício, e depois que nós entregamos aquela oferta missionária, meu Deus, como tudo mudou, como tudo mudou. Então algo que Deus te deu, você precisa entregar a Deus para liberar o seu milagre. Não prenda mais. Comece agora a construção realmente de sementes de qualidade. Porque Jesus, o autor do caminho, Ele próprio nos ensinou. Ensinando, porque uma das parábolas que mais Jesus falou foi sobre o poder de semear. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então vamos semear com a nossa vida, vamos semear com a nossa busca, vamos semear também com o nosso dízimo, com a nossa oferta, porque o sacrifício hoje sou eu no altar de Deus. Olha, começa agora você que ainda não tinha feito aquela festa na sua célula, começa agora a dizer: Senhor, eu vou semear sementes de qualidade no teu reino. Eu vou, Senhor, entregar realmente pessoas para o Senhor. Eu vou visitar, eu vou orar por pessoas. Tudo isso, gente, de todo o nosso coração, para desfrutarmos do grande milagre. E Jesus, que é o autor de caminho, Jesus fez tudo isso por nós. Então, existe realmente a responsabilidade, tanto minha como sua também. Diga, tanto minha como sua também. Amém? Então agora o sacrifício é você. Você precisa se posicionar. A responsabilidade, gente, de estar pronta, de estar pronto, não é mais de Jesus. A responsabilidade é minha, é sua. Porque Jesus já fez o sacrifício dele. Agora nós queremos entender, conforme você recebeu na ministração, hoje à noite, sobre esse poder realmente de semear, de ser essa pessoa que sacrifica. Nós podemos ver Abel e Caim, meu Deus do céu, ali grandes exemplos de sacrifício. Então, o que foi que aconteceu? Caim, ele ofereceu a Deus qualquer sacrifício de vegetal mesmo ali. Ele pegou alguns vegetais, não foi nem as primícias, foi qualquer coisa e apresentou a Deus. Mas Abel não, ele apresentou das primícias, um cordeirinho, algo que tinha vida, que realmente era algo que movia o coração dele para mover o coração de Deus. Então, é algo que você tem, que move o seu coração, que precisa agora depositar no altar de Deus, para Deus realizar o verdadeiro milagre que você precisa. Porque Jesus, ele já fez tudo por nós. O maior exemplo que nós temos foi em João 3,16. Porque Deus amou tanto você, amou tanto de uma tal maneira, que deu o Filho dele unigênito para morrer em seu lugar. E agora é a sua vez. Agora chegou a minha vez, a sua vez de depositar no altar de Deus o seu grande sacrifício, a sua vida. Porque Jesus, autor de caminhos, mas também Ele quer frutificação na minha vida e na sua vida. E você diz agora: Senhor, conta comigo, porque agora no Salmo 125 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Às vezes nós queremos apenas dizer: Senhor, eu entrego a ti, mas não queremos confiar no Senhor. Então, quando nós entregamos, Deus quer que você entregue a sua vida, os seus sonhos, o seu projeto, e que Ele seja dono de tudo, e também que Ele possa entrar também no seu bolso. Porque é muito fácil, às vezes, as pessoas dizerem: Senhor, entra no meu coração, mas no meu bolso não, Jesus.
porque às vezes até na hora de fazer uma célula, de investir no reino, de compartilhar o que Deus fez com você, ei, preste atenção, o nosso Mestre Jesus, sempre ele compartilhou. Lembra da Santa Ceia? Quando ele simplesmente, ele sentou ali na mesa, a multiplicação sobrenatural veio quando ele partiu o pão. Ele saiu partindo para um e para outro, para cada um dos discípulos. O nosso mestre, ele compartilhou o pão. E ele disse assim: fazei isso em memória, em memória, em memória de mim. Jesus é o autor do caminho e ele quer para você que você seja essa pessoa de frutificação, que você também possa compartilhar desse pão até que ele venha. Em nome de Jesus, que os seus olhos espirituais sejam abertos e que você possa ver o que Jesus realmente tem para mim e para você.